Olá, amados irmãos. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 12 apóstolos de Jesus. Homens de fé e coragem. Foram os apóstolos que foram escolhidos por Jesus para estarem com ele na sua jornada, e eles foram pregadores ativos que espalharam o evangelho pelo mundo. Neste vídeo, vamos explorar as histórias desses homens e como foi a morte trágica de cada um. Acompanhem o vídeo até o final. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem. Espero que gostem. Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Jonas. Ele tinha um irmão chamado André, que também foi um dos 12 apóstolos. Pedro foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens." Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo. Isso aconteceu durante a transfiguração de Jesus, quando Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado na presença de Moisés e Elias. Pedro disse: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Mateus 17:4. Pedro foi o líder dos apóstolos após a morte de Jesus. Ele foi responsável por liderar a igreja primitiva e por espalhar o evangelho pelo mundo. Pedro foi martirizado em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele foi condenado à morte pelo imperador Nero, que era um perseguidor dos cristãos. Pedro foi uma figura importante na história do cristianismo. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e foi responsável por liderar a igreja primitiva. Sua vida foi marcada por momentos de fé e de fraquezas, mas ele sempre foi um homem que seguia Jesus com todo o seu coração. André nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Jonas. Ele tinha um irmão chamado Pedro, que também foi um dos 12 apóstolos. André foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens." André deixou tudo para seguir Jesus. André foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi o primeiro a levar seu irmão Pedro a Jesus, e ele também foi responsável por levar Mateus, o cobrador de impostos, a Jesus. André pregou na Ásia Menor, na Grécia e na Rússia. André foi martirizado na Grécia, sendo crucificado em uma cruz em forma de X. Essa forma de crucificação era considerada uma forma de humilhação, pois o crucificado ficava com os braços abertos, como se estivesse pedindo perdão. André foi um homem de fé e coragem. Ele deixou tudo para seguir Jesus, e ele foi um pregador ativo que espalhou o evangelho pelo mundo. Ele foi um exemplo de dedicação e fidelidade a Cristo. André é um exemplo para todos os cristãos. Tiago nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Zebedeu e Salomé. Ele tinha um irmão chamado João, que também foi um dos 12 apóstolos. Tiago foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens." Mateus 4:19. Tiago deixou tudo para seguir Jesus. Tiago foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi um dos 3 apóstolos que foram testemunhas da transfiguração de Jesus. Tiago pregou na Espanha, na Grécia e na África. Tiago foi martirizado em Jerusalém, sendo decapitado por Herodes Agripa I. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tiago foi um homem de fé e coragem. Ele deixou tudo para seguir Jesus, e ele foi um pregador ativo que espalhou o evangelho pelo mundo. Ele foi um exemplo de dedicação e fidelidade a Cristo. Tiago é um exemplo para todos os cristãos. Ele é um exemplo de fé, coragem, família e humildade. Tiago é um exemplo de como Deus pode usar até mesmo as pessoas mais imperfeitas para realizar sua obra. Ele foi um homem de fé e coragem que deixou um legado duradouro para o cristianismo. João nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Zebedeu e Salomé. Ele tinha um irmão chamado Tiago, que também foi um dos 12 apóstolos. João foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens." João foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi um dos 3 apóstolos que foram testemunhas da transfiguração de Jesus. João pregou na Ásia Menor, na Grécia e na África. João morreu de velhice em Éfeso, na Turquia. Ele foi o único apóstolo a não ser martirizado. João foi um homem de fé e amor. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e ele foi conhecido por seu amor fraternal. João foi um exemplo de dedicação e fidelidade a Cristo. Ele era um exemplo de fé, amor, sabedoria e humildade.
João é um exemplo de como Deus pode usar até mesmo as pessoas mais simples para realizar sua obra. Ele foi um homem de fé e amor que deixou um legado duradouro para o cristianismo. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Natanael. Ele era um discípulo de João Batista, e ele foi o responsável por levar Natanael a Jesus. Filipe foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens." João 1:43. Filipe deixou tudo para seguir Jesus. Filipe foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi o responsável por converter o eunuco etíope, e ele também foi responsável por levar o centurião Cornélio a Jesus. Filipe pregou na Ásia Menor, na Grécia e na Armênia. Filipe foi martirizado na Ásia Menor, sendo crucificado em uma cruz em forma de X. Essa forma de crucificação era considerada uma forma de humilhação, pois o crucificado ficava com os braços abertos, como se estivesse pedindo perdão. Ele foi um pregador ativo que espalhou o evangelho pelo mundo. Ele foi um exemplo de dedicação e fidelidade a Cristo. Bartolomeu nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Natanael. Ele era um discípulo de João Batista, e ele foi o responsável por levar Natanael a Jesus. Bartolomeu foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Tu és Natanael, aquele de quem escreveu Moisés na lei e aos profetas. Esse é aquele de quem eu disse: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti." Bartolomeu foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi o responsável por converter o rei da Armênia, e ele também foi responsável por espalhar o evangelho na Ásia Menor, na Grécia e na Índia. Bartolomeu foi martirizado na Armênia, sendo crucificado em uma cruz em forma de X. Essa forma de crucificação era considerada uma forma de humilhação, pois o crucificado ficava com os braços abertos, como se estivesse pedindo perdão. Bartolomeu também é conhecido como Natanael. O nome Natanael significa presente de Deus. Bartolomeu é considerado o padroeiro da Armênia. A cruz em forma de X que Bartolomeu foi crucificado é conhecida como a Cruz de São Bartolomeu. Tomé nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Alfeu. Ele era um pescador como os outros apóstolos. Tomé foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto pescava no mar da Galileia. Jesus disse a ele: "Vem e segue-me." Tomé deixou tudo para seguir Jesus. Tomé foi um pregador ativo e viajou para muitas partes do mundo. Ele foi o responsável por converter o rei da Índia, e ele também foi responsável por espalhar o evangelho na Ásia Menor, na Grécia e na Etiópia. Tomé morreu de velhice na Índia. Ele foi um dos poucos apóstolos que não foi martirizado. Tomé é um exemplo de como Deus pode usar até mesmo as pessoas mais imperfeitas para realizar sua obra. Ele foi um homem de fé e coragem que deixou um legado duradouro para o cristianismo. Tomé é conhecido como o apóstolo incrédulo. Ele foi o único discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus. Tomé é considerado o padroeiro dos arquitetos, dos engenheiros e dos estudantes. A frase "ver para crer" é frequentemente associada a Tomé. Mateus nasceu em Cafarnaum, na Galileia, filho de Alfeu. Ele era um cobrador de impostos, o que significa que ele trabalhava para o governo romano. Mateus foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto trabalhava em sua mesa de impostos. Jesus disse a ele: "Segue-me e eu te farei pescador de homens." Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Mateus morreu de velhice na Etiópia. Ele foi um dos poucos apóstolos que não foi martirizado. Mateus foi um homem de fé e coragem. Ele deixou tudo para seguir Jesus, e ele foi um pregador ativo que espalhou o evangelho pelo mundo. Ele foi um exemplo de dedicação e fidelidade a Cristo. Mateus também foi um homem de compaixão. Ele era conhecido por seu amor pelos pobres e pelos necessitados. Mateus foi o autor do Evangelho de Mateus, que é um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Tiago, filho de Alfeu, era um discípulo que não é mencionado com frequência nos evangelhos. Ele era provavelmente irmão de Judas Tadeu. Tiago foi chamado por Jesus para segui-lo. Não há informações sobre como ele foi chamado. Tiago foi martirizado em Jerusalém, sendo apedrejado e depois decapitado. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Mateus e Tiago eram 2 apóstolos muito diferentes. Mateus era um homem de fé e coragem, e ele foi um pregador ativo que espalhou o evangelho pelo mundo.
Tiago era um homem de fé e coragem, e ele morreu por sua fé em Jesus Cristo. No entanto, eles também tinham algumas semelhanças. Ambos eram homens de fé e coragem, e ambos foram chamados por Jesus para segui-lo. Mateus e Tiago foram dois apóstolos importantes que desempenharam um papel fundamental na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Levi, era um discípulo que não é mencionado com frequência nos evangelhos. Ele era provavelmente irmão de Tiago, filho de Alfeu. Judas foi chamado por Jesus para segui-lo. Não há informações sobre como ele foi chamado. Judas foi martirizado em Beirute, no Líbano, sendo apedrejado e depois decapitado. Ele foi um dos 3 apóstolos que foram escolhidos por Jesus para estarem com ele na Transfiguração. E ele foi um pregador ativo que espalhou o Evangelho pelo mundo. Judas Tadeu foi o autor da Epístola de Judas, que é uma das 7 epístolas católicas do Novo Testamento. Judas Iscariotes era o tesoureiro dos 12 apóstolos. Ele era um homem ambicioso e ganancioso, e ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi chamado por Jesus para segui-lo. Não há informações sobre como ele foi chamado. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele combinou com os líderes religiosos judeus para entregar Jesus a eles, e ele o traiu beijando-o na frente de seus inimigos. Judas se arrependeu e se enforcou. Ele foi o único apóstolo que não recebeu um martírio. Judas Iscariotes foi um homem de grande tragédia. Ele foi um dos apóstolos de Jesus, mas ele traiu seu mestre por dinheiro. Sua traição levou à morte de Jesus, e ele foi atormentado por seu remorso até o fim de sua vida.